voltando à nossa programação, por que a gente trouxe, né, startups para falar no evento do Tech Summit? Por que a gente trouxe essas startups para fazer o pitch, né? A startup ela é o motor de inovação da nossa economia, né? Ela tem agilidade, ela tem velocidade, né? Ela consegue trazer soluções criativas para dentro das empresas, para dentro das instituições, né? Ela se pluga com as universidades, né? A gente tem aqui um stand da UF com algumas startups da incubadora da UF, então ela tem essa cola, né? Ela tem esse dever de fazer essa cola dentro do nosso ecossistema, né? E o nosso papel como parque tecnológico é justamente pegar essa startup e plugar com os parceiros que são relevantes, com os parceiros que estão presentes no nosso ecossistema, né? Então, a gente tem esse trabalho de fomentar esse mercado desde o início. Então, se você tiver uma ideia, estou começando, já tem um produto, já tem um MVP, já tem um teste, já estou crescendo, até você estar desde o começo num projetinho pequeno, num projetinho inicial, e a gente vai ajudar, a gente consegue plugar com quem a gente consegue participar, beleza? Então hoje aqui, né, dado essa batalha, que foi a batalha online, né, selecionamos 4 projetos aqui hoje. Eu vou chamar cada um deles para subir, né, fazer a apresentação. Como é que funcionam essas apresentações? Eles têm 5 minutos de apresentação e após isso eu vou subir e vou falar de novo. Tradicionalmente, quando a gente tem a apresentação de pitch, a gente tem a parte de perguntas, né? Aqui a gente vai fazer um pouco diferente. No final de todas essas apresentações, eu vou convidar vocês que quiserem se conectar, conversar, entender mais sobre a startup, para ir lá no nosso hub de negócios, que eles vão estar lá para tirar dúvida, trocar ideia, conversar e até possivelmente aí, se tivermos aí investidores com a carteira pulando para fora do bolso, quem sabe, né, já fazer um cheque aí para as nossas startups, já receberem aí o investimento, e a gente vai ficar muito satisfeito se isso acontecer aqui hoje. Vou chamar aqui então as nossas 4 startups, tá? Facilitou Vagas, Aldu, a Direto Zap e a HDI. E eu vou começar pela Facilitou Vagas. Vou pedir uma salva de palmas aqui, eles subindo ao palco. Lembra de botar bem perto da boca, tá? Bolsinho. Apertou aqui para trás, passou. Beleza? Então o tempo vai começar ali. Tá ótimo. Todos me ouvem? Chegou. Gente, primeiro quero me apresentar. Me chamo Vitor Peixoto, sou CVO e co-founder, termos muito chiques da facilitovagas.com. E antes de mais nada, eu quero dizer que é uma enorme oportunidade para mim, um grande prazer estar aqui hoje nesse evento, cercado por pessoas que são entusiastas do ambiente de inovação, e dizer que lembrem desse logo, dessa cor, para daqui a alguns anos você falar, gente, era aquela empresa, na época que só tinha mato, aquela empresa. E aí, para começar a falar da Facilitou Vagas para vocês, eu quero trazer um dado alarmante, a famosa dor, que foi o que nos fez criar a Facilitou Vagas. A cada 60 segundos, uma pequena ou média empresa brasileira perde em média R$7 mil devido a uma contratação equivocada. Por si só, esse valor monetário já é um absurdo, mas a questão aqui é que vai até além. A gente não está falando só de dinheiro perdido, a gente está falando de tempo perdido, a gente está falando de energia drenada, de paciência drenada, na frustração de ver meses, às vezes, de trabalho, na forma de treinamento, indo pela porta dos fundos da sua empresa, porque aquela pessoa não era a pessoa que você imaginava dentro da sua empresa. As razões para isso são até simples. Vocês têm que entender, e todos têm que entender, que a boa vontade, a intuição, ela tem limite. A gente espera que o empreendedor ele tenha faro, que o empreendedor tenha uma percepção de negócio, e ele tem que ter, porque é só por isso que ele empreende. Mas até isso tem um limite. Acontece que, para o empreendedor conseguir criar sua própria empresa, ele tem que estar atento ao que o cerca, atento às oportunidades. E oportunidades nada mais são do que informações. Informações são dados em movimentos. Se o empreendedor usa de dados para contratar o seu fornecedor, para contratar marketing, para contratar o que quer que seja para dentro da sua empresa, por que não usar os dados também para contratar os seus funcionários? A questão é que até pouco tempo atrás, você tinha duas possibilidades, duas formas de abordar esse problema. Ou você ia para abstrações, onde você poderia criar de forma muito arcaica um anúncio de uma vaga num jornal ou o que quer que seja, ou você ia para
por um caminho mais complicado e muito mais caro, que era uma empresa ou uma ferramenta como o LinkedIn. Muito caro, fora da realidade da pequena ou média empresa. Era como usar uma marreta para pregar um prego numa parede. Então, por isso que nós criamos a Facilitou Vagas. A Facilitou Vagas surge como uma opção a essa dor, como uma opção a essa abordagem para a contratação, porque ela põe no mesmo palco os principais atores. Ela traz numa infraestrutura que é um ecossistema vivo o empreendedor contratante, que traz a vaga. Ela traz a instituição parceira, que é a instituição que vai atribuir qualificação e também validação profissional ao candidato, e já que nós estamos falando dele, o candidato que é aquele que quer ter reconhecimento dentro de um ambiente de contratação. Como que a gente faz isso? De uma forma simples. Dentro dessa mesma plataforma, você pode gerar o seu anúncio de vaga, a instituição parceira oferece o curso e esse curso vira uma medalha de distinção para o candidato e o candidato, por sua vez, tem acesso a um roadmap, a uma forma de traçar a sua carreira de acordo com cursos que farão com que ele seja mais cobiçado pelo mercado. Tudo isso unido, é óbvio, pelo milagre da nossa época, que é uma inteligência artificial que junta todos esses dados e coloca num feed para o candidato os melhores cursos, para o contratante os melhores candidatos e para a instituição parceira o lead mais interessado, aquela pessoa que quer crescer dentro da empresa através de graduação. Esse é um mercado multibilionário. São 21 milhões de pequenas empresas. E essas pequenas empresas movem mais do que a metade da economia brasileira. Então vocês imaginem o que é o tamanho da frustração de um mercado multibilionário que não vê retorno no seu investimento porque não tem uma ferramenta adequada. A Facilitou promete exatamente essa entrega. Fim do turnover através de uma plataforma que junta todos esses atores e principalmente dá ao candidato uma plataforma que finalmente vai atribuir a ele o status que ele deseja por toda a sua dedicação, todo o seu esforço através do estudo. Nós vamos estar no balcão de negócios aqui atrás do palco e também estamos no stand da UF, gente, de 1 da tarde até 5, 6, até 6, obrigado Yuri, até 6, qualquer esclarecimento, por favor, nos procurem. Lá nós temos a plataforma funcionando direitinho para todo mundo conhecer e mais uma vez, obrigado pela oportunidade, foi um prazer falar com vocês aqui hoje. Obrigado. Uma salva de palmas para o Vitor, que veio apresentar a Facilitou Vagas. Me dá só o passador, que eu entrego e passo o restante para o Gustavo, por favor. Ali, obrigado. Muito obrigado, Vitor, que apresentou a Facilitou Vagas. Opa, bom. E agora, gente, nós vamos trazer uma segunda startup aqui, tá? O Gustavo vai subir para falar para vocês, da Udu. Uma salva de palmas. Pessoal, todos me ouvem aqui? Maravilha. Bom, vamos lá. Na Udu, a gente resolveu reinventar o turismo para construir a sua experiência com inteligência artificial. A gente identificou como problema aqui tanto a digitalização do turismo como a personalização. Então, você tem problemas de ambos os lados, tanto o viajante, quando chega na cidade, quanto o agente de turismo, o especialista. Por quê? Porque o viajante, quando chega, ele tem dificuldade de acessar experiências locais. Ele tem, geralmente, o que ele encontra ou o que ele contrata antes são pacotes de prateleira oferecidos por grandes operadoras ou grandes agências. E ele não tem qualquer referência da pessoa que vai acompanhá-lo durante o passeio que ele contratou. Não tem nenhuma verificação prévia. E muito menos uma plataforma que reúna todas essas informações e mais um botão para contratar. O que ele faz, geralmente, a jornada dele ele vai nas redes sociais, ele conhece as experiências e aí ele tem que entrar em contato com alguém para justamente contratar esse passeio. Do lado do agente de turismo, você tem o mesmo problema. Você tem uma questão do agente ter que explorar mais, né, de expor mais os seus serviços. Ele precisa preparar, muitas vezes, ou atualizar o material dele e fazer toda a jornada dele, que é a parte de cumprir os compromissos já assumidos, de vender novos serviços e de fazer toda a parte financeira também, né? De ver o que ele precisa receber nos próximos dias. Além disso, ele ainda tem que cuidar, no final das contas, mas não menos importante, da curadoria da experiência e do próprio atendimento do cliente.
E a nossa proposta é exatamente a criação de uma plataforma que já está disponível, um website, vocês podem acessar www.udu.esp.com ou .com.br, e a gente vai evoluir depois para um aplicativo e para um WhatsApp com IA embarcada. Do lado do viajante, ele consegue construir a experiência dele no match perfeito, né, atribuído a um especialista local, e consegue ter toda a programação local da cidade que ele está visitando, justamente para ele saber o que tem de especial para ele poder aproveitar lá. E do lado do agente de turismo, ele tem toda a parte, além da construção da experiência, de uma plataforma de gestão, onde ele vai poder fazer aquela jornada que eu mencionei anteriormente, né, de cumprir compromissos, fazer a parte comercial, a parte financeira. Então ele vai ter um analyticzinho para poder justamente ter dicas para vender mais o seu serviço, seja por conta de um feriado, alguma coisa que está se aproximando, uma data festiva e assim por diante. O nosso tamanho de mercado aqui, que é o som, que é essa bolinha azul aqui, é da ordem de 7 a 31 milhões de reais quando a gente olha 2028, receita de 2028. E a gente está mirando exatamente no meio dessa faixa, 15 milhões de reais de receita. Como é que a gente monetiza essa solução? A gente monetiza vendendo planos de assinatura tanto para o viajante como para o especialista, para o guia de turismo, né? E todos esses planos começam gratuitos e vão evoluindo até um plano premium. O que muda, no caso do viajante, é que ele paga menos pela experiência ou pela customização. Se ele estiver fazendo uma experiência customizada, né, totalmente personalizada para ele, ele vai pagar menos por cada ajuste que ele fizer, né? Do lado do agente de turismo, o que muda é a taxa que a plataforma vai cobrar dele. Conforme ele vai evoluindo para o plano premium, ele paga uma taxa menor. Sendo que no caso do viajante, do agente de turismo, o plano premium não é uma adesão por parte do fornecedor, e sim um convite da plataforma, porque a gente quer justamente montar, ter as âncoras da plataforma conosco. Como é que está hoje o nosso atual status da Udu? A gente já tem o MVP em teste, então, de novo, vocês conseguem acessar e olhar o que já tem lá disponível. A gente está começando aqui pela Serra Fluminense, a gente avança sobre as cidades históricas do interior, chega nas grandes capitais e cidades em 2027 e internacionaliza a companhia em 2028. É natural, né, a gente querer escalar o negócio e a coisa crescer para fora do país, tá? A gente tem uma rodada de investimento programada no primeiro semestre de 2026, a gente já está conversando com alguns investidores. Bom, no time sou eu sou fundador pela segunda vez de uma empresa, fundei uma empresa no Rio de Janeiro, a gente conseguiu evoluir bem com a empresa, abrimos capital lá em 2021 na Bolsa, sou engenheiro, né, tenho 2 MBAs e tenho uma especialização em finanças e a parte de estratégia de negócio. E eu tenho um CTO que está comigo fazendo toda a parte de desenvolvimento do front-end, do back-end, que é formado em ciência da computação e especialista em AI e arquitetura agêntica. Então, era isso que eu tinha para passar. Muito obrigado. Deixo meus contatos aqui se vocês quiserem falar comigo. Muito obrigado pela oportunidade. Uma salva de palmas para Gustavo da Udu. Muito obrigado pela apresentação. Sou passador só, tu entrega pro... Beleza. Já temos aí então um concorrente, já anunciou a rodada de investimento, então se vocês estão aqui, estão tendo informações privilegiadas, vão pegar com desconto, né? Porque se esperar para o primeiro semestre, já tem gente procurando, gente querendo. Parabéns aí pela jornada, um projeto muito legal. Próximo projeto que eu quero trazer aqui ao palco para vocês conhecerem um pouco mais é o Thiago do Direto Zap. Por favor, Thiago. Uma salva de palmas pro Thiago, gente. Boa tarde, boa tarde. Vamos parar de perder dinheiro? Cadê? Maravilha. Agora sim. Agora a gente pode parar de perder dinheiro, né? Prazer, eu sou o Thiago Quadros, desenvolvedor do Direto Zap, uma solução que combina o WhatsApp com a gestão do seu negócio. Esses são os profissionais esquecidos pelas Big Techs, né? São microempreendedores, profissionais liberais. Desculpa, é porque estava chiando um pouquinho. Então, autônomos e, enfim, pequenos produtores, têm dificuldade, recursos limitados, fazer a gestão do seu negócio, não consegue fazer controle de vendas, acaba que vende muito, mas também acaba perdendo muito, porque não consegue ter uma identificação
do que está se gastando, não consegue ter históricos de venda e, consequentemente, também não consegue fazer projeções futuras. E acaba que, como ele é muito primário, contratar serviços terceirizados acaba sendo muito custoso. A nossa solução é muito simples. Ela combina o WhatsApp e uma conversa simples e o nosso agente inteligente registra tudo, organiza, faz toda a organização e assim a gente consegue emitir relatórios, consegue fazer alertas automatizados, quando que tem que se pagar contas, quando que se fazem cobranças e tudo isso aí de uma forma bem simples, tudo organizadinho para o pequeno. Nosso modelo de negócio ele vai se dar através da assinatura de serviço, através de pacotes mensais, semestrais e anuais. E a escalabilidade do negócio é o que me deixa ainda mais feliz, é que ele já é naturalmente escalável. A operação não cresce com a demanda. Somente no Brasil nós temos mais de 14 milhões de microempreendedores individuais. E aqui no Rio de Janeiro são 1,6 milhões, o que equivale a aproximadamente 11,5% de todo o território nacional. Isso que nós estamos falando de microempreendedores, fora quem não está registrado no sistema. Nossos concorrentes são grandes. Grandes mesmo, e são feitos para os grandes. Eles esqueceram todos esses pequenos que movimentam uma economia muito grande. Nosso diferencial cabe literalmente no bolso. E o nosso diferencial é custo, praticidade e escalabilidade. E com uma equipe multidisciplinar, estamos aí preparados para escalar e tornar essa solução ainda mais robusta. Eu quero agradecer e eu deixo aqui um QR Code para quem quiser aproveitar e conhecer um pouco mais aí da solução. A gente já faz um teste aí e eu agradeço a todos aí pela oportunidade. Maravilha, maravilha. Mais uma vez, parabéns, parabéns. Obrigado. Gente, estamos vendo aí vários problemas relevantes, problemas que nós encontramos no dia a dia, né? As nossas startups, elas não são startups de apresentação, são startups que resolvem um problema do dia a dia, são startups que atacam uma demanda e uma questão do empreendedor, da pessoa que vai viajar, né? Então a gente vai trazendo soluções para aqueles problemas que a gente identifica e observa, né, no nosso mercado, né? Essa é a metodologia das startups, né? E para fechar com chave de ouro, eu vou trazer para vocês aqui o Mauro, que vai falar da HDI. E aí vai trazer uma outra solução para vocês, uma outra startup que a gente selecionou para estar aqui com vocês hoje. Mauro, boa sorte. Boa tarde. Salva de palmas para o Mauro, gente, por favor. Aqui, só? É isso aqui, só para tá. Bom dia, pessoal. Na pandemia, nós vimos vidas serem perdidas, muitas vidas mesmo. Foram milhões de dados gerados e o que foi feito com esses dados para salvar essas vidas? Apresento a vocês a HDI, um sistema preditivo na área de saúde para prever doenças. O nosso conceito geral do produto é transformar dados de saúde em decisões que salvam vidas, decisões mesmo. Nós queremos não somente trazer reporte, trazer análise, trazer informações, mas com essas informações fazerem mais análise para predições de saúde. Aqui está a minha equipe, eu sou o Mauro, Vinícius e Pedro, eu sou idealizador do projeto, sou especialista em engenharia de dados e integração de dados. O Vinícius é um profissional na área de DevOps e Pedro é desenvolvedor e full stack. O nosso modelo de negócio era o B2G e o B2C, ou seja, venderemos tanto para governo como para outras empresas. A nossa modalidade de preço será devido às integrações de banco de dados, onde nós integraremos o banco de dados DataSUS com o banco de dados de IBGE e etc., com o banco de dados da empresa privada, para fazermos as nossas predições.
A nossa escalabilidade se deve ser uma plataforma replicável, com uma base bem tecnológica, tá? Nós já nascemos totalmente cloud, já estamos na AWS, já estamos com um projeto na AWS e também poderemos fazer com ele on-premise. O potencial de mercado, né, na ANS diz que 7,1 bilhões no primeiro trimestre de 2025 foram gerados por Big Data, por IA na área de saúde. Nossos concorrentes são o Imune, o Epimed, o InfoHealth. A diferença é que nós somos analíticos, eles são os reports. A nossa diferencial é a integração de múltiplas fontes públicas, capacidade preditiva, foco em saúde pública e utilização das melhores tecnologias de mercado na atualidade. Aqui está a primeira tela do sistema, tá? De login. Nós já estamos desenvolvendo, já temos o sistema MVP. Aqui está uma tela também de análise, né, de dados. E esse foi a nossa plataforma, tá? Agradecemos a vocês. O HDI é um sistema de dados para insights para ações preventivas. E a ciência de dados revoluciona a área de saúde. Ela mostra padrões que são ocultos, que você não está vendo, que possa resolver dados. Obrigado. Muito bom, salva de palmas para o Mauro. Muito bom, parabéns. Pode deixar contigo ali. Essas foram as nossas 4 startups selecionadas, né? Só relembrando vocês, eles enviaram, né, um vídeo de pitch de 5 minutos. Nessa apresentação de 5 minutos, eles tinham que convencer, né, os nossos jurados a selecionarem eles. E eles foram avaliados em criatividade, viabilidade, aplicabilidade no mundo real, modelos de negócio. Então, tudo isso foi avaliado, né? Então, nós selecionamos essas 4 startups, são startups próximas, né? E eu queria, na verdade, fazer um convite para vocês, né? Se você tem uma ideia, se você tem uma solução e quer, né, tá assim como eles na próxima edição do Tech Summit aqui em cima, né, participando, apresentando a sua startup, a gente tem um formulário, né, de cadastramento, de mapeamento de startups. Ah, mas eu tenho só uma ideia, não tem problema. Ah, mas eu tenho já uma solução em andamento. Tá ótimo, você também pode mapear e pode participar, tá? Esse formulário ele é aberto, é para você se cadastrar. A partir desse momento você vai passar a receber todas as informações que o Serratec tiver de atuação com startups, tá? Então esse aqui é o melhor caminho, além de poder acompanhar a gente nas redes sociais e de todas as partes. Eu vou pedir aqui para... Vamos fazer uma foto aqui em cima. Todo mundo aqui em cima, sobe. Eu vou pedir para vocês mais uma salva de palmas para todos juntos agora, pela coragem, pela participação, de vocês estarem participando. Vem, Dani. Vem também. Espera aí. Centralizou? Tá lá embaixo, hein? E é isso, né, Dani? Galera tem potencial. E agora eu devolvo o seu palco, o seu espaço para a próxima atividade.